Mais uma edição nesta quinta-feira, às 18 horas e 14 minutinhos, deste 23 de abril de 2020. Desde já, quero agradecer a todos vocês que estão na sintonia do programa A Voz do Apodi. Agradeço também, nesse momento, ao grande Moslay Júnior, que está retransmitindo o nosso programa lá no estúdio da Cidade FM 87.9. Valeu, grande Moslay. A gente está aqui mais uma vez, o professor Roberlandi. Desde já, quero aproveitar esse momento para mandar os alôs para o pessoal que também sintonizado na 87.9. Minha amiga Toa, minha amiga Silvia, meu amigo Zacarias, né, faz um bom tempo que nós não nos encontramos, seu Tião Moraes, dona Francisquinha, minha mãe, não posso esquecer, já mando o alô dela logo agora, desse momento. Então, você está sintonizado na Voz do Apodi 87.9. E gostaríamos de poder contar com a sua audiência. Nós vamos dar só um breve intervalo para os ajustes finais. Estaremos já retornando e gostaríamos de contar com a sua participação. Nós vamos aqui trazer alguns debates, gostaríamos de que vocês participassem, né, tanto a nível nacional, estadual e, por que não, a nível local, já que é o mote principal do programa A Voz do Apodi, sintonizado pela 87.9. Eu já peço a vocês, caríssimos rádio ouvintes, que possam nos acompanhar através das redes sociais. Nesse momento, estamos sendo retransmitidos a partir do perfil do A Voz do Apodi no Facebook. Você também pode acompanhar, consequentemente, no Instagram, apesar de, nesse momento, nós não estamos transmitindo, por alguns problemas técnicos, mas já peço a vocês que vai lá, segue nossa página no Instagram, certo? Que nós estaremos retransmitindo. Vamos dar um breve intervalo e, em seguida, estaremos retornando. Bem, caros rádio ouvintes do programa A Voz do Apodi, estamos de volta. Desde já gostaríamos aí de contar com a sua audiência aqui no programa. Já peço a vocês que estão acompanhando o programa que possam retransmiti-lo. Vamos iniciar
né, trazendo aqui uma notícia que está no De Fato, no jornal defato.com, sobre o novo decreto da governadora que mantém aulas suspensas até o dia 31 de maio. Então, como a governadora Fátima Bezerra, do PT, já havia antecipado na terça-feira, dia 21, né, em reunião com a classe empresarial, o novo decreto de enfrentamento à pandemia da Covid-19 prorroga as medidas restritivas até o dia 5 de maio, flexibilizando para alguns setores. Esse decreto ele está publicado no Diário Oficial do Estado, da quinta-feira, 23, né, e mantém fechados vários segmentos da economia, como lojas comerciais, shoppings, clubes, bares, restaurantes, além de manter suspenso também as aulas presenciais, tanto nas redes estadual, municipal e também privadas. Então, as atividades letivas estão previstas para serem retomadas a partir do dia 31 de maio, né? Esperamos, né, que realmente até lá essa situação esteja controlada, pelo menos, né, sanada, para que a gente possa voltar à rotina, mas claro que, acima de tudo, nós devemos ter também prudência, segurança, né? E temos aí, né, o seguinte, que as atividades de comércio que podem funcionar durante a pandemia, ela deliberou vários, né? Assistência à saúde, aí inclui serviços médicos e hospitalares, né, atividades de podologia, atividades de defesa e de construção civil, oficinas de máquinas e equipamentos. Então, inclusive, a gente até repassou lá para as nossas redes sociais. Já peço a você aí, que está acompanhando, que possa interagir conosco, possa nos acompanhar. E aí, gente, tem uma problemática, né? Vários municípios já começam a flexibilizar o comércio. É algo que é realmente bastante complexo, algo que nós realmente temos que analisar com calma, com muita seriedade, né? Nós sabemos, realmente, aí é uma escolha difícil, uma situação muito complicada. De um lado, nós temos os cuidados, né, justamente nessa questão da pandemia, que é um contágio bastante acelerado, dos riscos, né, que podem acarretar disso, mas também, por outro lado, tem a questão dos comerciantes, né, e principalmente algumas pessoas autônomas, entre outros, que precisam também ganhar o seu pão de cada dia. E eu gostaria, caso quem queira participar, aí nas nossas redes sociais, possa opinar, inclusive colocando o seu comentário, né, aqui. A gente irá passar o comentário de vocês e iremos conversar sobre o que é que vocês acham disso. Opinem. Vocês acham que nesse momento os prefeitos estão corretos na questão de alguns que irão reabrir o comércio, ou, na opinião de vocês, devemos ter um pouco ainda mais de cautela? Não é uma situação fácil, né? Ainda não surgiu a vacina, os medicamentos ainda estão em testes, e é algo que realmente nós precisamos analisar. Temos também a questão das escolas, né? As escolas está nesse momento, as escolas também estão nesse momento analisando essa situação, já está havendo alguns embates, inclusive, entre pais, professores, direção, mas é preciso também que as secretarias de educação também se mobilizem e que levem a público, né, puxem esse debate, né, inclusive, a gente vai levando para a questão local. Eu gostaria também de ouvir um posicionamento da Secretaria Municipal de Educação de Apodi, como também das demais cidades, né? O que se fazer nesse momento? Eu sei que muitos pais ficam aflitos, mas nós temos que entender também vários fatores. Nem todos os alunos, neste momento,
teriam talvez condições de ter acessibilidade. A gente vê que até mesmo a questão da internet é um entrave. Nós percebemos que o Brasil, de forma geral, não estava preparado para isso também, na questão da transmissão da internet. Eu estava acompanhando algumas lives de cantores famosos, né, como meu amigo Giovanni Soares, boa noite, algumas lives de alguns cantores famosos, e por várias vezes tivemos problemas na transmissão, em que travava. Então, isso tudo é algo que precisa ser melhor avaliado. Nós temos o caso específico de Apodi, que o nosso próprio diário escolar ainda é da forma manual, as secretarias não são informatizadas. Nós sabemos também que é preciso que haja também, tivesse havido, na verdade, mas já que não aconteceu, uma qualificação dos profissionais da educação. Nem todos também estão habilitados nessa nova dinâmica. Então, são questões muito complexas e merece ter um aprofundamento melhor. Nós estamos esperando, daqui a pouquinho, podemos contar com a participação do nosso amigo Jackson França. Nós vamos dar só um breve intervalo novamente e em seguida estaremos retornando. Gostaríamos de poder contar com a sua audiência nas nossas redes sociais. Aqui, olha, você vai lá no Facebook e também no Instagram, A Voz do Apodi. Não foi possível ainda fazer a transmissão simultânea pelo Instagram, a gente ainda está ajustando esses detalhes, mas você já pode acompanhar diretamente na página do Facebook. Nós vamos dar um breve intervalo, Moslai, e em seguida nós retornaremos. Bem, caros ouvintes do programa Alô Educação, estamos agora já também com o Jackson França. Me escuta, Jackson? Muito bem, Roberto, estou na escuta, tá? Parabéns aí, você mais uma vez dando um show aí de transmissão. Aqui, hoje, na verdade, o mérito é mais do nosso amigo Moslai, né? A gente já iniciou aí com ele, o Moslai está fazendo retransmissão. Então, já aproveito aqui para ouvir aí o seu boa noite. Seja bem-vindo ao programa A Voz do Apodi. Sinta-se em casa, já que nós realmente estamos em casa, né? Boa noite, Roberlan, boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui, né, para participar do programa. Sempre agora, esse problema de saúde mundial, essa pandemia, mudou de forma radical todas as nossas metodologias de vida, inclusive a forma com que nós estamos conduzindo o programa, que a partir desses dias para cá estamos fazendo nas nossas casas, usando as ferramentas tecnológicas para que nós possamos, de forma segura e obedecendo às normas de saúde pública, realizar o programa
a voz do Apodi. Programa esse de grande sensatez, programa esse sempre apresentado com muita responsabilidade, com uma opinião forte, uma opinião sempre incisiva e sempre buscando o melhor para o nosso Apodi, a qual temos como lema no nosso programa a bandeira do nosso Apodi, e é por ela que todas as terças e quintas, às 18 horas, nós estamos aqui na emissora 87,9, realizando esse programa, que, na verdade, Roberlano, presta um serviço à sociedade apodiense. E é por isso que somos bastante ouvidos e queridos pela população. Porque, como eu sempre gosto de falar com o amigo Polasco, nós temos coerência e não conveniência. Professor Roberlano. Bem, valeu, grande Jackson. Quero só aqui dizer ao meu amigo Mosley que o som está tendo retorno, beleza, aqui da minha parte, né? Já agradeço aí. E um assunto inicial, não poderia ser diferente, Jackson, que eu levei à tona inicialmente, é a questão de que nós tivemos aí que a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ela lançou um novo decreto aí, né, já hoje, nesta quinta-feira, em que prorroga as medidas restritivas, né, até o dia 5 de maio, né, flexibilizou somente para alguns setores, né, e eu tenho visto, né, em vários meios de comunicação que algumas cidades já estão flexibilizando, até estão pretendendo, inclusive, abrir comércio. Já vi, inclusive, que até algumas cidades, alguns shoppings já voltaram até a funcionar. Eu vi uma matéria recente que no Brasil, cerca de 44 shoppings já voltaram a funcionar em algumas cidades. E vi aqui agora, a nível do Rio Grande do Norte, que o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal, recomendam que os prefeitos cumpram decretos estaduais sobre a Covid, a Covid-19, e mais especificamente nessa questão, né, da flexibilização do comércio. Eu sei, eu tinha abordado há pouco tempo, que não é algo fácil, é algo que você coloca lá, é uma balança que tem que estar totalmente equilibrada. De um lado está os cuidados com a saúde, com a contaminação, né, desse vírus desconhecido, né, que veio para desmontar todo o nosso modo de viver até então. E do outro lado temos a questão econômica, né, que também a gente não pode ser hipócrita de dizer, não dá para viver só de flores, a gente tem que analisar isso. Como é que você vê, Jackson, essa questão, né, justamente desse ponto? Como equalizar isso? Está tendo retorno, Jackson? Ok. Professor Roberlano, na verdade, a palavra que mais define essa situação é a chamada complexidade da situação. É um momento bastante complexo e qualquer opinião fora que não tem uma base científica, que não tem uma base estrutural, uma base específica de conhecimento, se corre o risco de você provocar alguns equívocos. Como eu falei numa live passada, esse problema da Covid-19, ele não ataca apenas o sistema de saúde, ele ataca todos os sistemas. É isso que estamos vendo. Olha, não estamos tendo aula, então ele está atingindo o sistema educacional. Então, todo um sistema, olha, é na saúde, mas está atingindo a economia. É de uma complexidade extrema, bastante complexa. E eu, Roberlano, como cidadão que sou, estou fazendo o que as autoridades estão pedindo, estou cumprindo as determinações, e digo mais, Roberlano, o mais importante nesse processo é o cidadão ele se conscientizar e fazer a sua parte, acima de tudo. Mas que os decretos estão aí, nós, como cidadãos, temos que cumprir essas determinações, bem verdade. Mas que tem a parte da economia, do financeiro, que está pesando e vai pesar. Daqui uns dias essa conta vai chegar, essa é a realidade. Mas eu acredito que as medidas cabíveis estão sendo tomadas para que os impactos do Covid ele não seja tão superior como os econômicos. Tá certo? Eu espero que haja aí esse equilíbrio que nós tanto pensamos.
né? E que a economia, mais uma vez, ela está tentando se abrir aos poucos, mas esse decreto ele segura ainda esses dias, e nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte, e é cumprir as leis e as normas e as determinações estabelecidas pelos poderes constituídos que emitiram aí esse novo boletim, tá certo? É de uma complexidade que é difícil até nós termos um condicionamento fixo, porque se pesa aí várias situações. Roberto. Bem, Jacques, você realmente foi muito feliz nessa análise, né? É algo que a gente tem que realmente tem que ponderar. E tá tendo retorno, Jacques? Às vezes tá tendo retorno, beleza? E tem, além de tudo isso, além dessa questão toda, infelizmente nós ainda temos um mal que nós carregamos no Brasil eu vou até talvez fazer até um exagero, né? Ontem comemoramos, 22 de abril, né, o descobrimento do Brasil, né? Desde Cabral até hoje, nós ainda temos essa questão de que somos um país com dimensões continentais, mas não conseguimos o crescimento sustentável, principalmente. Por quê? Porque nós temos ainda muitas divergências políticas, de uma forma que eu acho que não é nada salutar. Eu, há muito tempo, que eu venho dizendo essa questão de você tomar alguma decisão. Nós vimos agora, a nível nacional, esse embate do presidente com prefeitos, com governadores, e pouco tempo depois desse embate, alguns governadores estão adotando essas medidas de reabrir, de flexibilizar o comércio. Então, eu continuo dizendo a mesma coisa que eu dizia antes. Eu digo, fique em casa se puder. Eu coloco a questão do condicionante. Se você está podendo se resguardar, ficar em casa, como diz aqui na popular, não há necessidade de você estar batendo perna. E o mais complicado ainda, do que a própria saída, temos que ter realmente esse cuidado. 18 horas 36 minutinhos, falando em 22 de abril, vou falar aqui ao vivo. Ontem também foi uma data muito especial. Eu e minha esposa fizemos aí 2 décadas de casamento. Até nessa pandemia, já saindo um pouquinho dessa questão, eu vi aí que nessa pandemia também está havendo um índice alto de separação. Né? Parece que, assim, é a questão da convivência, para você ter uma ideia, como começa da nossa própria casa. Graças a Deus, nós completamos 2 décadas, né? Minha esposa está aqui próximo, e se Deus quiser, a gente vai completar mais. Antes de irmos para o intervalo, Jacques, se você quiser fazer mais alguma complementação, fique à vontade, amigo. Eu queria, antes de tudo, Roberto, lhe parabenizar por essa data tão importante do seu matrimônio. Muito importante termos ao nosso lado durante nossa vida alguém que nos ajude a crescer de forma mútua. Também eu de início não falei, mas eu queria aqui relatar do inverno, de uma chuva maravilhosa que nós tivemos, uma chuva que foi em toda a região, vários açudes sangrando, várias barragens com muita água, nossa barragem de Santa Cruz recebendo um volume muito grande de água, nossa ponte, nossa lagoa recebendo muita água, inclusive muitas pessoas fizeram aquela tradicional visita à ponte, foram lá para a ponte olhar a água entrando na lagoa, isso é muito maravilhoso. Quando passamos pelo calçadão, vemos ali o volume de água significativo. Então, está sendo um inverno maravilhoso, um índice pluviométrico já acima dos 700 milímetros de chuva. Isso mostra um inverno muito bom. As estradas aí, a zona rural, algumas localidades já até ilhadas, né, com muita água, os caminhos com muita água, dificuldade também já do pessoal da zona rural se deslocar para a cidade. Então, um inverno maravilhoso, muitas bênçãos. Eu queria deixar registrado aqui o agradecimento, a gratidão a Deus por esse inverno. E diante de uma pandemia dessa, diante de um momento de caos, Deus não nos abandona, está nos dando aí um inverno, graças a Deus, de muita alegria, de muita felicidade, para uma cidade que, em sua grande maioria, são
famílias agrícolas, pessoas agrícolas. Apesar de nós não termos um investimento maciço, não temos um investimento adequado na agricultura, nós somos um município essencialmente agrário, um município formado por homens e mulheres que são fortes na economia, que são fortes na agricultura, produzindo seu feijão, seu alimento e as frutas, que é nossa maior riqueza, que é o nosso grande apudi e a nossa agricultura, que é banhado por uma lagoa magnífica, que é banhado pelo rio maravilhoso, e temos ainda o privilégio de ter mananciais de água e uma barragem de Santa Cruz com toda a sua vastidão de metros cúbicos de água. Então, é maravilhoso esse momento que é vivido por todos nós. Apesar do nosso foco estar em um vírus que tem matado, que tem destruído, mas nossa alegria maior é termos aí um espetacular inverno que tem nos abençoado de forma grandemente. Você falava da política e as suas raízes. A política ela foi criada no sentido de melhorar nosso convívio social, nossa forma de se organizar enquanto sociedade, de socializar o povo, de termos aí regras, de termos aí um desenvolvimento. Mas, na verdade, ao longo dos tempos, professor Robelão, tem se desvinculado a palavra política e tem passado de política para grupos de interesses que têm dominado em todas as esferas, que têm buscado benefícios, sejam pessoais, sejam de grupo. E isso tem esfacelado o nosso Brasil, tem esfacelado todas as nossas esferas, porque o bem maior do coletivo tem dado vez a desejos individuais, desejos de grupos, tem envenenado muitas vezes a mente das pessoas, e nós vemos aí muitas pessoas perdidas em meio a tantos comentários, em meio a grupos políticos que, na verdade, não buscam um bem comum. Isso tem prejudicado de forma contínua toda a nossa estrutura enquanto sociedade, seja a nossa estrutura enquanto política, um Brasil político, um Estado político, uma cidade política. Não se pode mais expor sua opinião, não se pode mais dar uma opinião em rede social, que de imediato pessoas com pensamento contrário deixam do direito democrático de alguém se expor e já começam os ataques em redes sociais, a partir do momento que você expõe seu ponto de vista, um ambiente muitas vezes doentio, que nos priva, que às vezes eu me sinto até privado de dar a minha opinião, porque vai gerar um desconforto, porque ninguém aceita mais a opinião de ninguém, é direita e esquerda, é A ou B, é coA, é coB, então fica um ambiente hostil que, na verdade, para a saúde psíquica, para a saúde intelectual, muitas vezes é melhor o silêncio, que a palavra é prata, o silêncio é ouro, principalmente num ambiente tão hostil que vivemos, em que uma simples postagem pode criar aí um mal-estar muito maior do que você expor sua opinião. Então, um momento de muita reflexão. Eu digo a você que tenha sempre sua opinião, e não se deixe levar por opiniões vazias ou de interesses políticos que muitos aí faz o mal para a sociedade. Então, muitas vezes, o silêncio é melhor do que uma opinião para alguém que não quer ouvir. Roberto. Jackson, nós vamos dar só um breve intervalo, mas assim que retornarmos, a gente já vai voltar justamente, eu estava aqui ouvindo atentamente, né, essa sua análise, e realmente são questões que nós temos que analisar. Olha, veja aqui, por exemplo, a professora Heleneide Gugel, que está participando aqui, ela diz, infelizmente, sempre pegam pelo lado politiqueiro. Realmente é algo que a gente tem que aprender a conviver, principalmente, Jackson, quem está à frente de alguma entidade pública, ela já vai naturalmente ser propensa a críticas. Então tem que saber lidar com isso. Jackson, você quer fazer uma intervenção antes? Uma intervenção. Queria agradecer à professora Heleneide, doutora Heleneide Gugel. Repito, doutora, por mérito é doutora. Então, privilégio de ter aí o comentário dela, desse lado, que sempre as pessoas carregam para o lado politiqueiro. E dizer, Roberto, que ninguém coloniza a mente de ninguém.
Ninguém pode ser colonizado em suas mentes. Cada um tem o direito de expor, de pensar, de raciocinar e de se expressar da melhor maneira possível, respeitando as pessoas, mas tendo sua opinião própria. Ninguém aqui é obrigado a concordar. E quem ocupa cargo público eletivo, ele está passivo de críticas e feliz daquele que, através da crítica, consegue crescer e desenvolver. Essa é a realidade. Professor Roberto. Bem, 18 horas e 44 minutinhos. Nesse momento, eu peço novamente ao nosso amigo Moslay, se puder, o comentário do Adalberto Estevão. Eu já quero interagir com o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, que a gente está incrementando essa ferramenta. Nós estamos compartilhando em alguns grupos, mas para que o comentário possa aparecer, é necessário que você clique lá no perfil da Voz do Apodi, que entra diretamente. Como aqui o nosso grande amigo Adalberto Estevão, né, que ele diz, vixe, hoje quase perdi o programa. Um abraço aos amigos Jackson e Roberlão. E, Jackson, não sei se você tem acompanhado, nesse momento de quarentena, o lado artístico das pessoas também floresce. O nosso amigo Adalberto, inclusive, estava fazendo umas lives aí que eu acompanhei. Eu até usei o termo com ele. Ele está quebrando a internet. A audiência fenomenal. 18 horas e 45 minutinhos. A gente retorna dentro de um minutinho só. E já queremos abordar um tema que foi muito discutido, Jackson. A questão das UTIs em Apodi, né? E também uma relação que teve com a questão da maternidade em Apodi. Dentro de um minutinho, a gente vai retornar, certo? Valeu, todos aí na sintonia. Quem quiser participar, interagir conosco, só é seguir lá nas redes sociais e vai colocar sua opinião, contrário, favorável, discordando da gente, concordando. Fique à vontade. Voltamos já com o programa A Voz do Apodi. Bem, caríssimos ouvintes do programa A Voz do Apodi, da 87.9, estamos de volta. Já pedimos novamente que você possa seguir aí nossas redes sociais. Vou pedir ao Moslay, que está lá operando, né, nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, A Voz do Apodi, às 18 horas e 48 minutinhos desta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Estamos aqui tendo um bate-papo com o nosso amigo Jackson França. E, já aproveitando esse minuto, vamos para outro tema polêmico. A gente conversou nessa questão de politicagem, política recentemente. E nós temos aí, né, na história política de Apodi, infelizmente,
nós não conseguimos nos unirmos. Isso até é um reflexo da questão nacional, mas a nível local, nós não conseguimos nos unir. Os principais grupos, né, líderes políticos que comandam o nosso município, não conseguiram se unir em alguns pontos que eu acho realmente bastante interessante. Nós tivemos aí há pouco a discussão, né, de que a Apodi pleiteia aí leitos de UTI para o Hospital Regional de Apodi, né, que por enquanto nós não ainda tivemos uma confirmação se seremos realmente prestigiados, né, porque a Apodi tem uma importância muito grande, Jacques, na questão de votos. A Apodi tem realmente uma expressividade em questão de votos, mas a questão política é outro caso totalmente diferente. E, por outro lado, nós também tivemos uma discussão sobre a maternidade Claudina Pinto, que poderia, neste momento, ser reaberta para poder equalizar e desafogar também o hospital regional. Então, o que eu vejo é um grupo político, às vezes até torcendo para que a Apodi não seja pleiteado com TIs, né, para que possa, sua força política é fraca. Por outro lado, nós temos também o outro grupo, que também não veio bem a claro, uma questão que também é a maternidade, nós temos aí toda essa estrutura que nesse momento poderia ser aproveitada. Eu gostaria até, se o Mosley tiver aí uma matéria que colocou, que inclusive em Mossoró, pronto, obrigado Mosley, o Mosley é show de bola, olha só aí, em Mossoró nós tivemos agora a PAMI, né, fez aí contratou o Hospital São Luís, né, como hospital de campanha, com 100 novos leitos para o enfrentamento da Covid-19. Porque a Apodi, nesse momento, a gente não baixa as bandeiras, vou até parafrasear um famoso político, né, que até nesse momento viria até a calhar, que é médico, que a gente pudesse se unir. Não, vamos, nesse momento, deixar o pleito municipal de lado e vamos lutar juntos para que a Apodi consiga, nem que seja assim, eu consigo 3 leitos de UTI. Eu consigo 5. Eu vou conseguir 10. Eu vou reabrir a maternidade para dar uma assistência maior. Mas, infelizmente, Jacques, o que a gente vê é só essa questão de cada um colocando o dedo, né, para o outro e esquecendo de olhar que, na verdade, quando você está apontando lá o dedo, você está vendo o reflexo, muitas vezes, dos seus próprios atos. Jacques França. Roberlan, nosso Apodi, com 185 anos de história, não temos ainda um leito sequer de UTI na nossa cidade. Nós não temos. Essa é a realidade que nós não temos. Então, eu via, você falou, e eu prestava atenção, que algumas pessoas do nosso Apodi, acho que chegavam a noticiar esse fato de talvez a não vinda de leitos de UTI para Apodi como se fosse uma comemoração, como se isso fosse bom. Muda-se os cenários, muda-se talvez os personagens, mas o fato é que a Apodi, ao longo dos seus anos, tem perdido muitas coisas. Inclusive, já foi taxado do que o Apodi já teve. Né? Então, isso é triste. É um momento de nós se unirmos, um momento de união, um momento é que todos estejam empenhados para que nós tenhamos esses leitos de UTI na nossa cidade. Então, como você bem falou, que os grupos políticos eles pudessem se unir, essa é a palavra, se unir pelo bem maior. Qual seria esse bem maior? O bem-estar da nossa sociedade. E para que os nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, que nós mesmos não possamos, muitas vezes, não só agora nessa crise da saúde do Covid-19, mas que ao longo do tempo, quantos amigos, familiares, pessoas próximas a nós morreram por falta de UTI, e quando se deslocavam para Mossoró e perdiam suas vidas por falta de ter aí um atendimento médico mais eficiente. Essa é a realidade. A Apodi é uma Apodi que foi e que é dividido em grupos políticos de ideologias diferentes, de forças antagônicas, que ao longo do tempo só tem muito mais prejudicado no nosso Apodi. Essa é a realidade. Só um dia, Roberlan, que nós possamos andar de forma unida, que o nosso Apodi ele possa crescer, ele possa realmente crescer diante das adversidades. Mas
mas me parece, Roberto, que estamos reparados no tempo. Vimos aí que a luta de todas as pessoas, dos que fazem, é que haja aí uma descentralização, que esses leitos de UTI eles possam ser distribuídos nos hospitais regionais, e eles fortaleçam e descentralizem o atendimento ao Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. Esse é o que se anseia, e a maioria das pessoas anseiam. E como anda o nosso APUDI? Nosso APUDI, ele concentra tudo lá no hospital regional, os atendimentos comuns, os atendimentos do Covid-19 e até a nossa comadre, né, que é a nossa maternidade, onde tem o nascimento das crianças, tudo no hospital. Então, assim como no Estado, nós lutamos para que esses leitos de UTI eles sejam distribuídos pelo interior, assim eu vejo também com bons olhos de que, pelo menos nesse período, esse Covid-19, um lugar que não seja o hospital, ele seja, na verdade, tratado como se fosse um hospital de campanha mesmo, para que as pessoas eles possam ter um lugar específico, separado dos demais atendimentos, para evitar a contaminação. Tanto, eu não sou da área da saúde, mas pelo conhecimento e pelas informações que são fornecidas a cada momento, quanto mais descentralizado, em um local específico, eu falei de local específico, para apenas atendimento para o Covid-19, seria a melhor solução. Por isso que também, Roberto, como já foi cogitado, se eu não estou enganado, quem eu primeiro vi dando essa ideia de colocar na maternidade, Claudina Pinto, o atendimento específico do Covid-19, foi o contador Máriton. Eu quero deixar os parabéns. Foi a primeira pessoa que eu vi com essa ideia, em que ele falava que, num momento complexo como esse, de um vírus altamente contagioso, que esse atendimento do Covid-19 ele fosse para um local específico. E, para nós, um local hoje específico, que já está com sua estrutura pronta, seria aí a maternidade Claudina Pinto, que se encontra fechada aí no nosso município, né? Essa é uma ideia que foi dada, uma ideia que eu também colaboro com essa ideia, também sou a favor dessa ideia que fosse feita dessa forma. Professor Roberto. Bem, Jackson, é isso, às 18 horas e 56 minutinhos, a gente está vendo aí a interação do pessoal, né? Nesse momento, o nosso amigo Souza Júnior acompanhando o programa, dizendo aí, parabéns pelo belíssimo programa, o nosso amigo Giovanni Soares, dizendo, somos egoístas nesse sentido político, o coletivo não avança nunca, cor de bandeira e partido fala mais alto, infelizmente. Temos também aqui a opinião da professora doutora Heleneide Gugel, que ela diz o seguinte, muito obrigada, né, na questão que você citou ela. Infelizmente, nossa cidade só tem a perder com tanta polaridade. Temos que aprender a respeitar a opinião do próximo e lutar pelo bem comum da cidade. Gosto muito da frase de Voltaire, posso não concordar com nenhuma palavra que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. É isso realmente, é isso que nós temos que realmente analisar. Nós vivemos num ambiente democrático. Em algum momento, a gente vai discordar de algum ponto. Eu, inclusive, no bloco anterior, até fiz a menção, até num pouco de tom de brincadeira, com a questão que aumentou realmente os divórcios, né, em vários países, mas é a questão da convivência, né? Então, nós temos que aprender a conviver com as opiniões contrárias. Mas a gente vê aí que tem muita gente que, às vezes, se detém de um cargo público e, às vezes, se transforma até, talvez, numa coisa ditatorial. Não quer que ninguém possa contestar, infelizmente, é isso. Bem, 18 horas e 58 minutinhos, eu gostaria só de reforçar que algumas pessoas colocaram alguns comentários nos grupos que a gente compartilhou, não é possível trazê-los para cá. Então, eu já peço que nos próximos programas o pessoal siga aí as nossas páginas, certo? Tanto no Instagram, como também no Facebook, e a gente, independente de contradizer ou não com o nosso, a gente vai estar colocando aqui. 18 horas e 58 minutinhos, já estamos próximos a terminar o programa. Eu já passo aí para Jackson, para as considerações finais. Também agradecendo a sintonia de todos aí na 87.9. E termino com essa frase de Giovanni: devemos lutar pelo bem da coletividade sempre. Jackson França. Eu só queria agradecer, Roberto, mais uma vez, pela voz do APUDI, ela me dá a oportunidade de eu expressar minha opinião,
de eu falar realmente o que eu penso, sempre procurando informar, sempre procurando dar uma opinião em que busca o melhor para a nossa sociedade. Sociedade essa puriense que sempre tem, a cada 4 anos, a oportunidade de rever os seus administradores, rever o seu legislativo, o seu executivo e tomar suas decisões, como também o governo, os seus deputados, os seus senadores. É uma coisa que nós temos a oportunidade sempre de estar mudando. Tá bom? Queria agradecer, Roberto, a oportunidade de participar do programa, dizer parabéns pela condução, parabéns pelas ferramentas de informática que utilizaram. Agradecer a Deus, um abraço para minha mãe, Dona Rosa, esposa Maiara, meu filho Lourenço, e agradecer a Deus pelo tiver. E uma satisfação mais uma vez, professor Roberto, estar com você dividindo aí esse programa. Um forte abraço e fica com Deus. Eu vou encerrar só com essa frase aqui do nosso amigo Souza Júnior, né, que ele diz aí, a dicotomia de pensamentos, ou seja, a divisão, mesmo antagônico de pensamentos, é fundamental na construção do conhecimento. Na política não existe unanimidade, e sim trabalho em coletivo. Então, às 19 horas, estamos encerrando o programa A Voz do Apodi. Mais uma vez, um abraço a todos que acompanharam. Desculpe se não foi possível colocar todos os comentários. Como eu disse, para colocar o comentário aqui tem que ser na página inicial, e nem sempre foi possível colocá-los. Agradecemos mais uma vez a sintonia. Também, sem esquecer de mencionar o grande Polácio Diógenes, que sempre está conosco, colaborando, sempre apresentando o programa, né, realmente cada vez mais fundamentado. Dessa vez também agradecer ao Moslai, que está lá retransmitindo o programa lá da FM Cidade. E terminamos o programa, pedimos mais bênçãos para nós, para que todos nós juntos possamos encontrar uma solução para isso, né? Deus está nos abençoando e, mais do que nunca, lembre-se, fique em casa se puder. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Fomos.